Olá, aqui é a professora Daniele, professora de Química, e esta é a nossa aula, parte 2 para o nono ano. Nosso tema hoje é mutações. No final do século XIX, um trabalho de genética feito pelo monge Gregory Mendel, publicado havia 35 anos, foi redescoberto. Consequentemente, muitos questionamentos surgiram a respeito do ponto de vista de Darwin quanto à hereditariedade. O biólogo holandês Hugo de Vries desafiou vigorosamente a ideia de que pequenas mudanças favoreciam o mecanismo evolutivo básico. Ele argumentava que essas pequenas alterações nada representavam e que mudanças maiores, chamadas de mutações, seriam necessárias para ocasionar reações no ambiente. De Vries realizou experimentos cultivando milhares de plantas e observou várias alterações que também atribuiu à mutação. Ele acreditava que essas novas formas seriam etapas de um processo evolutivo de longo prazo e que as modificações ocorridas eram apenas o resultado da combinação de características já presentes na combinação genética das plantas, não de novas mutações. A ideia de mutações como uma nova informação hereditária passou a ser aceita em grande parte graças ao trabalho do norte-americano Morgan, que em experimentos com mosca de frutas Drosophila descobriu novas mudanças que se perpetuavam, sendo mais degenerativas do que progressivas, a perda de asas, pelos e olhos, por exemplo. Após várias décadas de experimentos, as moscas retêm seu plano orgânico básico, isso é, continuam sendo moscas. Os tipos aberrantes tendem a ser inferiores e geralmente não sobrevivem na natureza. As mutações favoráveis são bastante raras e a maioria delas é recessiva, ou seja, não se manifestam, a menos que estejam presentes em ambos os pais. Morgan foi elogiado pelo prêmio Nobel Eric Kandel com a seguinte frase: assim como as descobertas de Charles Darwin sobre a evolução de espécies animais definiram a biologia do século XIX como uma ciência descritiva, a descoberta de Morgan sobre os genes e sua localização nos cromossomos ajudaram a transformar a biologia em uma ciência experimental. Neodarwinismo. Atitude unificador. As modificações nas populações são importantes. Pequenas mutações produzem variações sobre as quais atua a seleção natural, relação com a classificação atual. Com o desenvolvimento do pensamento evolucionista nos primeiros anos do século XX, a ciência desviou sua atenção das mutações para a seleção natural. Nessa fase, dava-se ênfase ao estudo dos processos evolutivos ocorridos dentro de populações inteiras de organismos, e não mais em organismos individuais. Essa iniciativa dominante entre as décadas de 1930 e 1960 representava os esforços de vários evolucionistas brilhantes. Os principais pesquisadores da síntese moderna ressaltavam que, pelo acúmulo de mudanças relativamente pequenas, seriam possíveis a produção de mudanças profundas e necessárias para a macroevolução. Contudo, o mecanismo básico da evolução não foi explicado, permanecendo sem solução. Diversificação. Multiplicidade de ideias conflitantes, insatisfação com o neodarwinismo, busca por uma causa para a complexidade. O embriologista Soren, que apoia a evolução, observa hoje a síntese moderna do neodarwinismo não é uma teoria, mas uma gama de opiniões que tenta superar as dificuldades apresentadas pelo mundo dos fatos. Em nossos dias, novas ideias ligadas a esse tema têm sido divulgadas pela comunidade científica. Algumas são claramente especulativas. As descobertas atuais, especialmente no âmbito da biologia moderna e da genética, indicam a invalidação dos conceitos genéticos mais antigos e simples. Segundo o cientista Ariel Roth,
precisamos considerar respeitosamente os persistentes esforços dos evolucionistas e encontrar o mecanismo plausível para seu modelo. Sua perseverança é elogiável. Eles propuseram uma hipótese após a outra durante os últimos 2 séculos. A sua falha geral, entretanto, suscita uma pergunta sensata: o pensamento evolutivo seria mais uma questão de opinião do que de dados científicos substanciais? É fato que alguns dados podem favorecer a evolução, como também é certo que os criacionistas têm problemas de opinião e uma abundância de evidência. Mas, após tal busca tão prolongada e virtualmente inútil por um mecanismo evolutivo, parece que os evolucionistas deveriam considerar seriamente a possibilidade da criação por um planejador. Aqui terminamos a nossa aula parte 2 exclusivamente para os nonos anos, deixando a atividade para vocês realizarem no livro de vocês, no material didático, da página 29, 32, 34, 35, 37, 38 e 39, conforme as orientações que vão estar no e-class. Muito obrigada.